Olá! Neste vídeo nós vamos retomar o estudo das normas fundamentais do processo civil. Nós temos usado os primeiros artigos do Código de Processo Civil como roteiro de estudo, e nós já estudamos o conteúdo relativo ao artigo 1º e ao artigo 2º. Então agora é a vez de nós estudarmos o conteúdo relativo ao artigo 3º do novo CPC. Se você abrir lado a lado aí o seu Código de Processo Civil e a sua Constituição, você vai perceber que o caput do artigo 3º do novo CPC é uma reprodução praticamente literal do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Sobre esse dispositivo constitucional e sobre as ideias de inafastabilidade da jurisdição, de acesso à justiça e de direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, que são o conteúdo dessa previsão constitucional, nós já temos um vídeo aqui no canal. Você vai encontrar o link para esse vídeo sobre o direito de ação no neoconstitucionalismo aqui na descrição. E na verdade ele já faz parte dessa nossa playlist sobre princípios ou normas fundamentais do processo civil. Então agora nós podemos nos concentrar nos parágrafos do artigo 3º do novo CPC e sobre os chamados meios alternativos de solução de controvérsias. A primeira coisa que nós precisamos entender é por que o CPC trata desses meios alternativos de solução de controvérsias logo nos parágrafos do seu artigo 3º. Bom, no artigo 3º você encontra literalmente o enunciado da inafastabilidade da jurisdição, quer dizer, não se afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o que o CPC quis deixar claro nos parágrafos do artigo 3º foi que esses meios alternativos de solução de controvérsia, eles, apesar de não serem exatamente uma solução judicial ao conflito, eles não implicam ofensa à inafastabilidade da jurisdição. Feita essa observação, então nós vamos trabalhar basicamente com três ideias: arbitragem, mediação e conciliação. E é interessante a gente esclarecer bem a diferença, porque uma coisa que eu noto em todo semestre que eu dou a disciplina de Teoria Geral do Processo é que o pessoal confunde mesmo essas ideias, e talvez esse seja também o seu caso. E na verdade, no estudo dessa matéria também tem outras coisas que são bem fáceis de confundir, tá? Então a gente precisa dar um passo atrás e trabalhar com dois jogos de palavras e entender bem a diferença entre cada expressão e cada um desses jogos de palavras aí. Esses jogos de palavras são, primeiro, autotutela versus heterotutela e depois heterocomposição versus autocomposição. Por favor, não confunda as coisas. Começando com o primeiro jogo de palavras, autotutela versus heterotutela, nós inclusive já vimos nos vídeos sobre jurisdição que o Estado proíbe a autotutela, que é a proteção de si mesmo. Então, como contrapartida a essa proibição, o Estado tem que fornecer a sua proteção, ele tem que proteger você. Então, essa proteção por um terceiro é o que se chama de heterotutela. E nesse caso, o terceiro é o Estado e o Estado na figura do juiz. Bom, a jurisdição, então, como nós vimos, é a heterotutela, que é a solução do conflito pelo Estado. Então, por um terceiro imparcial, mas integrante da estrutura do Estado, pelo juiz que integra o Poder Judiciário. Agora, a heterocomposição é a solução do conflito, a composição do problema por um terceiro, também hétero, mas que não integra a estrutura do Estado. Essa é a diferença, então, entre heterotutela, em que o terceiro, o juiz, integra a estrutura do Estado, e heterocomposição, em que o terceiro, imparcial, que vai resolver o problema, não integra a estrutura do Estado. Esse terceiro, que vai resolver o problema, que não integra a estrutura do Estado, é chamado de árbitro. E a heterocomposição, então, é a arbitragem. Vejam, se a heterotutela é pública, pertence ao Estado, a heterocomposição é privada, porque o árbitro é um sujeito privado. Então a arbitragem, que está mencionada no parágrafo 1º do artigo 3º do novo CPC, é essa chamada heterocomposição. Vou reforçar. Na arbitragem, um terceiro, alguém diferente das partes, imparcial, vai resolver o conflito, mas essa pessoa não integra a estrutura do Estado. Por isso ela é chamada de árbitro. E a arbitragem, vamos avançar agora nessa nossa segunda distinção, ela é diferente da autocomposição. E a autocomposição, então, é o que pressupõe a
mediação e a conciliação. Então, na autocomposição, o conflito é resolvido diretamente pelos sujeitos envolvidos no problema ou pelas partes, tá? Então essa é a diferença em relação à heterocomposição. Mas existe um ponto em comum entre a heterocomposição e a autocomposição. E esse ponto em comum é que ambas se voltam apenas a direitos patrimoniais disponíveis. Quer dizer que o direito tem que ter repercussão financeira, tem que tratar de dinheiro e a parte, o sujeito, tem que poder abrir mão do seu direito. O direito tem que ser disponível. É nessa situação em que se admite a arbitragem e como heterocomposição e as formas de autocomposição, que são a mediação e a conciliação. Fora disso, quer dizer, para direitos indisponíveis não se admite nem arbitragem, nem autocomposição. Agora, voltando um pouquinho para a arbitragem, eu vou reforçar que ela não contraria a inafastabilidade da jurisdição, porque ela se volta apenas para direitos patrimoniais disponíveis. Então a arbitragem é exatamente uma espécie de negócio jurídico que é feito pelas partes. E esse negócio jurídico que diz respeito à arbitragem é chamado de convenção de arbitragem. E a convenção de arbitragem pode ser de dois tipos. Ou ela já está prevista diretamente no contrato que é feito entre os sujeitos, e aí nós chamamos isso de cláusula compromissária, ou então o contrato não tem a previsão da arbitragem, e aí o contrato está sendo discutido num processo, então temos uma ação judicial, e no meio do processo as partes fazem esse negócio jurídico, decidem retirar a apreciação daqueles direitos patrimoniais disponíveis do Poder Judiciário e submeter à arbitragem. Nesse caso, essa situação se chama de compromisso arbitral. Em todos os casos, a existência da arbitragem, da convenção de arbitragem, ela leva à extinção do processo judicial sem solução de mérito. E é isso que você vai encontrar no artigo 485, inciso 7 do novo CPC. Então sobram as duas formas de autocomposição, que são a mediação e a conciliação. E, de novo, a autocomposição porque são as próprias partes, os próprios sujeitos que chegam à solução do conflito, sem a solução do conflito por um terceiro. Auto porque é de si mesmo, por isso autocomposição. Vamos começar com a conciliação porque ela é mais simples, ela é mais fácil de entender. A conciliação é um ato que envolve apenas as partes, sem a interveniência de mais ninguém, sem a participação de mais ninguém. Envolve apenas as partes ou apenas os sujeitos da relação de direito material. Então, se a conciliação acontece fora do processo, antes do processo, ela é chamada de conciliação extrajudicial. Agora, se nós já temos o processo, a ação já foi ajuizada e as partes resolvem fazer uma conciliação, fazer um acordo no curso do processo, durante o processo, então o nome disso é conciliação judicial. Nesse caso, a conciliação judicial ela tem que ser submetida à homologação do juiz. O juiz precisa dar a chancela, precisa dar o carimbo lá dizendo que está tudo ok. Mas essa homologação não significa que o juiz participou do acordo, perceba, o acordo foi feito entre as partes. Agora não confunda a conciliação com a mediação, assim como não confunda, por favor, a mediação, que nós vamos ver agora, com a arbitragem. A mediação é uma forma de autocomposição, então a composição é feita pelos sujeitos da relação de direito material pelas partes do processo. A diferença é que a mediação pressupõe um mediador. Então, o mediador é um terceiro, mas esse terceiro ele não resolve o conflito, ele não decide como o próprio juiz decide ou como o árbitro decide. O mediador ele vai usar apenas técnicas de mediação, técnicas de negociação para ajudar as partes a chegarem a uma conciliação. Para encerrar, os parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do novo CPC nos dizem que deve ser privilegiada a solução consensual dos conflitos, ou seja, a nossa autocomposição, que nós acabamos de ver aqui, a conciliação e a mediação. E o pessoal afirma que esse é mesmo um dos eixos do novo CPC, a busca pela solução alternativa, pelos meios alternativos de solução de controvérsias. Tudo bem, o problema é que aqui no nosso país a cultura de litigar ainda é muito forte.
Os advogados querem resolver tudo na base da discussão, tudo na base do processo, e isso é muito conveniente para eles, diga-se de passagem. Nós não vamos ter tempo de explorar isso aqui. Então, o problema todo é esse. Não se faz mudança cultural apenas aprovando uma nova lei. A alteração pode ter sido muito bem intencionada, o pessoal é muito bem intencionado quando fala disso na doutrina, mas isso gera muito pouco efeito prático por causa dessa cultura. E cultura, infelizmente, não se muda na base da caneta. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, clicando no sininho para permanecer sempre atualizado. Compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!